Os episódios finais estão chegando, o ciclo está se fechando, e se você quiser saber mais, continua aqui, porque tem muita informação em jogo. E olha só, eu poderia começar aqui falando na nossa review sobre o Gekomon e sua evolução, o quão vilões eles foram para esse episódio, mas a gente sabe bem quem foi que tirou a nossa atenção. Primeiramente, eu não sei se vocês chegaram a perceber, mas eu meio que entendi que fizeram uma referência a Naruto, citando Jiraiya, como um ninja bastante poderoso, algo que pertence à ficção de Digimon Ghost Game, mas eu também não sei se Jiraiya é, querendo ou não, algum símbolo no Japão, ou se o nome dele tem a ver com sapo já, né? E o anime Naruto também tirou essa referência, mas pelo que pareceu pra mim, foi literalmente uma referência direta a Naruto como anime. E todo esse prólogo se estende à evolução do Gekomon, que está procurando por um guerreiro. E é bem breve tudo o que acontece, apenas para mostrar a gente mais do mesmo. O Digimon que está no mundo real e está afetando pessoas no mundo real de diversas formas. No caso do Gekomon, ele queria se tornar um herói, ele até tinha intenções boas, né? Porém, ele estava se tornando, na verdade, um ditador. Trazendo um pouco daquela comparação que a gente já conhece de animes e filmes sobre você ser um herói e depender muito do ponto de vista. Pois bem, após o Gekomon acabar pegando o Kyoshiro, todo o núcleo principal, obviamente, foi atrás do seu amigo. Inclusive, a própria Jellimon, que deveria estar com ele, porém não estava, como sempre acontece. E chega a ser chato isso, a forma como todo esse rolê acontece, porque é sempre com o Kyoshiro, alguma coisa sempre acontece com o Kyoshiro, porque a Jellimon, ela nunca está perto para proteger ele. E não é o primeiro episódio em que isso acontece, e eu volto a falar novamente com vocês sobre a conveniência do roteiro. O roteiro, ele é conveniente nas horas em que ele precisa ser conveniente em Digimon Ghost Game. Um monte de gente viu um Digimon, tipo, literalmente desfazer um humano na frente de todos, e ninguém tomou atitude nenhuma, ninguém chamou a polícia, mesmo sendo um holograma. Ainda assim, Digimons continuam sendo, pela interpretação dos humanos, parte de um show como um todo. Mas então, falando em conveniências de roteiro, a gente finalmente chega à batalha. A batalha onde todos eles tentam lá enfrentar a evolução do Gekomon e conseguem até. Obviamente o Lamortimon e o Canoesmon conseguiriam aí deputar uma ótima batalha contra ele e obviamente destruí-lo. O problema era que o Kyoshiro estava literalmente anexado ao corpo do Digimon, assim como outras pessoas também. E o medo deles era literalmente destruir o Digimon e acabar machucando essas pessoas. No entanto, gente, quando eu falo em conveniência de roteiro, são em pontos principais e essenciais do anime. O núcleo principal, ele sabe, entende que eles não conseguem manter uma evolução perfeita ou uma evolução mega por muito tempo. E após desenvolver os seus Digimons, né, para uma evolução perfeita ou mega, eles literalmente ficam esperando para que o inimigo faça alguma coisa antes que eles ataquem, o que é totalmente sem noção. Será que em nenhum ponto eles chegaram a pensar do tipo, mano, a gente tem um limite de evolução e esse limite vai acabar e esse Digimon vai acabar detonando com a gente? Mas enfim, voltando à conveniência do roteiro, não, eles não pensaram nisso e ao invés de atacar o inimigo, eles ficaram lá de boa. Ao invés de pensar em alguma forma de libertar, né, os seus amigos que estavam lá presos no Digimon. Mas pior do que isso foi a conveniência que aconteceu novamente com o Gamamon. Quantas vezes no anime o Hiro, ele não tinha mais pra onde correr, o Gamamon tava lá apanhando, ou os protagonistas estavam apanhando e o Gulus Gamamon não apareceu. Diversas vezes isso aconteceu. E não, foram assim, diversas vezes mesmo que isso aconteceu. Mas por algum motivo, depois do Gamamon ter tomado porrada nesse episódio, o Gulus Gamamon resolveu aparecer, né, para dar uma porradinha lá no Gekomon. Uma porradinha eu falo porque literalmente eu acho que o Gekomon, ele merecia muito mais porrada do que aquilo para aprender. Honestamente, eu tava torcendo para que o Gulus Gamamon matasse ele, literalmente. Era o que eu esperava que o Gulus Gamamon fizesse. Mas aí ele teve pena e a gente chega ao ponto mais importante desse episódio. Porque o Gulus Gamamon, ele deixa basicamente claro de que tudo que ele quer é que o Hiro sincronize com ele através do Vital Bracelete. Mas por que ele quer que o Hiro sincronize com ele através do Vital Bracelete? Obviamente, ele quer evoluir.
para a evolução que a gente conhece como Regulusmon. Eu já fiz uma análise sobre essas evoluções aqui no nosso canal. Se você não viu, corre para ver, porque eles são extremamente poderosos. O Gulos Gamamon, que é um nível campeão, estava lidando com o nível perfeito de uma forma rápida demais e muito eficaz. Ele nem suou para lidar com o Gekomon. E sem contar os diversos Digimons Black que estavam lá ao redor, apenas observando ele, eu creio que esperando que ele evoluísse para se tornar aí o rei, né, ou o imperador, como já foi dito no anime, dos Digimons Black. Como eu disse aqui a vocês, o ciclo está se fechando e as informações elas estão começando a fazer sentido como um todo, né? Agora a gente entende que o Gulos Gamamon, ele é um imperador dos Digimons Black que existe no Digimundo, e agora, depois desse episódio, a gente consegue entender que tudo que ele quer é sincronizar com o Hiro, ou seja, ele precisa do poder do Hiro para desenvolver por algum motivo. E isso me faz pensar se foi o pai do Hiro que meio que programou ele para isso, né? Sabendo que o filho não queria dar esse poder para o Gulos Gamamon conseguir aí atingir a forma perfeita, ou quem sabe a forma mega, que é o Arcturusmon. Mas segundo o que ele falou, é uma questão de tempo apenas para que o Hiro possa sincronizar com ele. A gente viu aí como é que ele age, né? Ele estava literalmente ameaçando o Hiro. Se o Hiro não sincronizasse com ele, ele iria queimar o Gekomon juntamente com todas as pessoas que estavam lá. E aí, depois que aquela forma campeã do Gekomon falou que iria libertar o chefe dele, a gente conseguiu ver que o Gulos Gamamon ficou bem puto por terem destruído meio que essa ameaça dele, porque ele estava perto de se sincronizar com o Hiro. Ou seja, em algum ponto do anime, o Hiro vai ter que entregar esse poder pro Gulos Gamamon, até porque vai precisar, por conta de uma ameaça, por conta de uma situação que ele precise realmente para salvar alguém, e isso vai acontecer. Infelizmente, nesse episódio ainda não aconteceu, até porque a gente precisa sim ter as 3 megas para parar o Arcturusmon, porém eu arrisco a dizer aqui a vocês de que esse momento logo vai chegar, é o que eu mais espero, né? Desvendar, né? Colocar todas as cartas na mesa e entender o que tá acontecendo, porque até agora a gente só tem informação superficial. E o núcleo principal não procura entender o que tá acontecendo também. Tipo, essas mudanças repentinas de humor do Gamamon são super estranhas. Ninguém fala nada, apenas ignoram isso. Enfim, conveniência do roteiro, como eu falei aqui pra vocês. Mas como se não bastasse, uma cientista, ela acompanhou tudo que estava acontecendo durante esse episódio, e pra ela foi literalmente normal no fim do episódio, né, aceitar aquele sapão imenso e entender que ele era um Digimon e que ele causava mal ao mundo humano e as pessoas. Ela não tentou fazer nada como pesquisar sobre os Digimon e saber como eles estão indo para o mundo real, principalmente se tratando de uma pesquisadora, né? Até porque Digimon Ghost Game deveria se chamar Conveniência de Roteiro. E assim o episódio acabou. Mas eu entendo que eu estou apenas reclamando do roteiro. O roteiro chegou a ser bem trabalhado, a luta do Lamortimon e do Canoesmon contra aquele Gekomon imenso foi incrível, foi bonito de ver, mas eu não posso deixar de falar aqui o quanto o roteiro ele ignora algumas situações como se não fosse nada, principalmente se tratando de um monstro gigante atacando uma cidade, depois as pessoas simplesmente esquecendo de tudo isso, ou tratando isso como se não fosse nada. Chega a ser literalmente ridículo. E é por isso que eu quero saber aqui a opinião de vocês sobre isso. O que vocês estão achando sobre isso? Porque pra mim, como fã, tá sendo horrível. A gente tira exemplos de Digimon 1, de Digimon 2, de Digimon Tamers, onde coisas aconteciam no mundo real e as pessoas ficavam pasmas, apareciam em noticiários, e Ghost Games tá tratando isso com uma irresponsabilidade, tipo, sem tamanho, pela conveniência do roteiro. Então faz o seguinte, comenta aqui e fala pra mim o que vocês acharam desse episódio, o que vocês estão achando aí dessas informações que a gente está recebendo do Gulos Gamamon, porque as coisas estão começando a acontecer agora, né? Enquanto o anime já está acabando. Aliás, comenta, compartilha, curte aqui o nosso canal, porque toda semana a gente está aqui trazendo análise. Assim como vocês, eu sou um fanato de Digimon, não vou deixar de acompanhar, mas o que for de errado para comentar, eu vou continuar comentando, assim como o que for de bom, a gente continua comentando aqui também. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui, eu sou o Linus Chamada Geek, e até a próxima, valeu, falou, tchau!